Fala minha tropa, sejam muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo. Hoje analisando os jogos dessa quinta-feira, quintou aqui no canal daquele jeito. 3 jogos separei pra vocês, recomeçando a La Liga, Betis e Atlético de Bilbao, Marseille e Toulouse pela Liga 1 e Atlético de Madrid e Elche pela La Liga. Fechou, tropa? Vou trazer esses 3 jogos pra vocês, tentar trazer os melhores palpites e as melhores análises. Se vocês gostarem dos palpites, deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Agora chega de enrolação, bora lá analisar esses 3 jogos que é o que interessa para vocês nessa quinta-feira. Bom pessoal, lembrando que o bilhete pronto vai seguir no final do vídeo, os demais vão estar nos grupos, tanto free quanto VIP, o link vai estar na descrição para você acessá-los lá no Telegram, fechou? Vamos lá, Betis e Atlético Bilbao, jogo interessante aqui pessoal, jogo de dois cachorros grandes, duas equipes muito fortes, gosto muito do futebol do Real Betis, que está muito bem nessa temporada, o Atlético Bilbao também é uma equipe forte, tá bom? Classificação aqui, ó, o Atlético Bilbao vem em quarto, 14 jogos, 7 vitórias, venceu metade, empatou 3 e perdeu 4. 24 gols marcados em 14 jogos, tem uma média bacana aqui de gols e sofreu 14, sofreu um gol por jogo. Equipe do Real Betis em sexto, 24 pontos, os 3 tá com o mesmo rendimento aqui, venceu 7, empatou 3 e perdeu 4. Só que fez menos gols aqui, fez 17 e sofreu menos gols aí também. Equipes muito parelhas, jogo vai ser tenso, jogo vai ser pegado aqui. É cenário de confronto direto em pontuação, duas equipes com 24 pontos, quem vencer vai a 27, então é um jogo importante para as duas equipes. Eu acredito, pessoal, que com esse cenário seja interessante um menos 3,5. Pela média de gols, essas duas equipes também é uma média razoavelmente baixa. O último confronto que elas se enfrentaram foi apenas 1-0. São duas equipes aí que fazem poucos gols. Se a gente for olhar no acima e abaixo, um menos de 3,5 eu acho bacana. Fora a equipe do Atlético Bilbao, os últimos 3 de 2 deu menos de 3,5. E em casa, o Betis é uma equipe que se protege bem, menos de 3,5, ó. Os últimos 4 de 5 deu menos de 3,5. Então é uma equipe que sabe se defender muito bem dentro de casa. Eu iria para menos de 3,5. Jogo para mais de 1,5. Também vejo aí algum valor, mas eu vejo mais valor em Argentina menos de 3,5. Tá bom? Deixa eu até dar uma olhada no mais de 1,5 para vocês. Ó, os últimos 4 de 5 jogos do Real Betis em casa deu mais de 1,5. Interessante. E do Atlético Bilbao, os últimos 5 fora de casa deu mais de 1,5. Fica a critério de vocês, tá, pessoal? Os dois cenários estão bacana. Mais de 1,5 aí, se vocês se sentirem confiável, vão. Pra mim vai ser um jogo mais retruncado, principalmente se no primeiro tempo não der muitos gols. Se der um gol só, eu acredito que o menos 3,5 se concretize nesse jogo. Agora, se começar a sair muito gol um atrás do outro, acredito aí que a gente vai perder no menos 3,5. Fica a critério de vocês. Pra mim vai ser um jogo parelho por causa da pontuação ali que essas duas equipes precisam. Fechou, tropa? Eu vou computar pra vocês menos 3,5, tá bom? Se vocês se sentirem confortável, vão em mais de 1,5 aí nesse jogo, beleza? Menos de 3,5 no jogo do Real Betis, com uma odd de 1.29, a odd está 1.29, fechou? Quanto à média de cartões e de cantos dessas duas equipes. O Real Betis tem uma média de 4,2 escanteios por jogo e o Atlético Bilbao tem uma média de 3,6. Uma média baixa, eu iria para menos de 13 cantos aí, eu acho interessante nesse jogo. Tá bom? Menos de 13 cantos no jogo do Real Betis. Não sei quanto é que vai estar a odd. E no cenário de cartão, o Real Betis tem uma média de 2,4 cartões por jogo e o Atlético Bilbao tem uma média de 2 cartões por jogo. Interessante o mais de 2 cartões nesse jogo, porque a La Liga é interessante para over cartões. Então mais de 2 aí, quem quiser arriscar mais de 3 cartões, vai depender também da média do juiz. Se a média do juiz for acima de 4 cartões por jogo, mais de 2 é interessante pra caramba. Tá bom? No jogo do Real Betis. Beleza, tropa? Eu computaria esse cenário aqui nesse jogo pra vocês. Vamos lá pro próximo jogo. Olympique de Marseille e Toulouse. Jogo interessante aqui. Olympique de Marseille, pessoal. Odd 1,50. Tá bacana. Odd 5,75 pra vitória do Toulouse. Vejo aí um cenário interessante pra vitória do Olympique de Marseille. É mais time aí. Tá em quarto colocado. 15 jogos. Venceu 9. Empatou 3 e perdeu 3. 26 gols marcados e 13 gols sofridos. Tem uma média boa de gols marcados, hein? Está em 12º, 15 jogos, venceu 4 apenas, empatou 4 e perdeu 7. Fez 20 gols em 15 jogos, mais de um gol por jogo e sofreu 27. A race aqui do Toulouse vem bem feia, 3 derrotas, um empate e uma vitória. A race do Olympique de Marseille, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Cenário interessante é que talvez, pessoal, para menos de 4,5. Os últimos jogos aqui, ó, os últimos 2, foi menos de 3,5, menos de 4,5. Então acho interessante um cenário aí para menos de 4,5 gols nesse jogo.
Deixa eu até dar uma olhada no acima e abaixo. Menos de 4,5. Os últimos 5 jogos do Toulouse fora deu menos 4,5. E em casa, o Olympique de Marseille, os últimos 5 jogos deu menos 4,5. Vejo o valor aí pra vocês no menos 4,5 gols. Fechou, tropa? Vamos dar uma olhada na odd. Menos de 4,5 gols. Pra mim não vai ser uma goleada aí do Olympique de Marseille. Tem chance de vencer. Mas o menos 4,5 tá bacana. Odd 1,22. Tá, vou computar em um menos 4,5. Menos 4,5 gols no jogo do Marseille. Com uma odd 1,22. Feito? Quanto ao cenário de cantos e de cartões, o Olympique de Marseille tem uma média de 7,8 escanteios por jogo e o Toulouse tem uma média de 6 cantos. Então aí a média de escanteios do Olympique de Marseille é maior. Eu iria para mais de 5 escanteios nesse jogo. Não vou computar nada no cenário de escanteio, mas fica aí as médias para vocês que querem fazer alguma coisa no cenário de cantos. Já no cenário de cartões, o Olympique de Marseille tem uma média de 1,2 cartões e o Toulouse tem uma média de 0,8. Eu iria para menos 6 cartões nesse jogo. Tá bom? Menos 6 cartões no jogo do Marseille. É o que eu computaria aqui pra vocês. Beleza? Bora lá pro último jogo agora. Atlético de Madrid e Elche, jogo interessante aqui também. Equipe do Elche, pessoal, vem muito mal aí na La Liga. Vem jogando muito mal. Vou até mostrar a odd aqui pra vitória do Atlético de Madrid. 1,25. Tá bacana aí. É muito mais time que o Elche. O Elche pra vencer, odd 15. É um time muito mais fraco, um time muito inferior. Classificação, o Atlético de Madrid tá com 24 pontos. Brigando aqui com o Real Betis e o Atlético Bilbao. É o jogo ideal para a vitória do Atlético de Madrid, pelo esse cenário aqui dessa pontuação. Tá com o mesmo cenário aqui do Betis e do Atlético Bilbao, como eu falei para vocês, até em vitórias, ó, 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Fez 21 gols e sofreu 14. O Elche está em último colocado, 14 jogos, 4 empates e 10 derrotas. Não venceu até o momento a competição. 10 gols marcados contra 31 gols sofridos. Sofre bastante gol aí a equipe do Elche. Vejo com tranquilidade a vitória do Atlético de Madrid, pelo cenário aqui que precisa vencer para subir na classificação e dependendo do resultado do Atlético Bilbao e do Betis avançar e pegar ali um G4, então eu vejo aí a vitória do Atlético de Madrid com essa odd 1,25. Vou computar para vocês, para mim tem valor aqui com esse cenário e a favor do Atlético de Madrid no resultado final, odd 1,25. Beleza? Quanto ao cenário de cantos e de cartões, o Atlético de Madrid tem uma média de 9,2 cantos por jogo e o Elche tem uma média de 3,6. A média aí do Atlético de Madrid é muito superior. Eu iria aí para mais de 3 cantos para o Atlético de Madrid, mais de 3 cantos para o Atlético de Madrid, tá bom? Não sei quanto é que vai estar a odd. Com essa média de cantos tem uma média alta, faz bastante escanteio aí. Então eu iria para mais de 3 cantos a favor do Atlético de Madrid. Quanto ao cenário de cartões, o Atlético de Madrid tem uma média de 3 cartões por jogo e o Elche tem uma média de 4 cartões por jogo. Provavelmente vai ser um jogo com bastante cartão. Quem quiser ir para mais de 3 cartões vai. Eu vou colocar mais de 2 cartões nesse jogo também. Porque vai depender da odd do juiz, aí, da média do juiz, para ir para mais de 3 cartões. Então mais de 2 cartões eu vou pela média dessas duas equipes no jogo do Atlético de Madrid. Feito, tropa, eu iria para esse cenário aí para vocês em palpite e no bilhete pronto como que a gente vai? Menos de 4 gols no jogo do Real Betis, menos de 5 gols no jogo do Olympique de Marseille e mais de 2 escanteios para o Olympique de Marseille. Forma uma odd de 1,65. Odd interessante para a gente estar operando aí nessa quinta-feira. Fechou, tropa? Se vocês gostaram dos palpites, deixa aquele like e se inscreva no canal se não for inscrito. Tamo junto, vamos com fé que esse bilhete vai bater, mais um aí pro canal, pra finalizar aí o mês e começar um novo ano daquele jeito, naquele pique. Fechou, tropa? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!